Boa tarde a todos os que estão iniciando aqui, participando comigo. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre redação para concursos, mais especificamente para PM Bahia. Gente, a dica principal para vocês que pretendem fazer o concurso para escrever a redação é começar a escrever, é praticar. Então eu tenho alunos que ficam às vezes desanimados porque vão fazer uma redação e escreve essa redação de uma forma simples ou não sabe como começar essa redação. Então o que acontece? Primeiro, tem que começar a escrever. Você não pode pegar uma redação nota 1000 e querer começar com aquele padrão. Não pode, gente. Tem que ter humildade. Tem que começar a escrever do que você sabe. Se vocês pararem para conversar com um colega sobre qualquer assunto, fale sobre a reforma da Previdência. Vocês vão começar a bater pá, vão começar a conversar, trocar ideias sobre o assunto. E vai ser algo natural. Vocês vão discutir o assunto. O problema do brasileiro, de todos nós, é que nós fazemos parte de uma cultura oral. Nós gostamos de conversar. Não somos uma cultura focada na escrita. Então pensa o seguinte, o que você falaria para o seu colega? Então é o primeiro momento que você vai escrever. Não estou dizendo que isso está certo. Estou dizendo que você precisa praticar, precisa escrever, precisa criar o hábito. Primeira grande dica básica é o quê? É criar o hábito da escrita, sem se preocupar em fazer uma redação nota 1000. Então, para quem não sabe, comece a escrever. Tira uma semana para escrever todo dia, no mínimo 10 linhas. E eu sei que quem não tem o hábito de escrever vai ter muita dificuldade de escrever 10 linhas. É muito difícil. Se você não começar a praticar, então nunca vai desenvolver a arte da escrita, a arte de escrever uma redação. Então ficou a primeira dica. Agora a segunda dica. Para quem já tem experiência em escrever redação e quer garantir a sua nota alta, né, sua nota máxima, eu sempre falo nota 1000, mas cada concurso é um tipo de nota. Então você tem que pensar, eu quero acertar 100% da redação, o que eu tenho que fazer? Segunda grande dica, que vale para todos e para quem tem o hábito da escrita, é ampliar o seu repertório cultural. Você tem que saber falar sobre diferentes assuntos, mas não é saber assim, liguei a televisão e sei falar sobre o assunto, não. Você pega um tema e vai ler 3 artigos diferentes sobre esse tema. Esse artigo tem que ser um artigo jornalístico, de uma revista de grande porte, em que apresente argumentos interessantes por parte do escritor. E você vai anotar esses argumentos. Vamos falar sobre o feminicídio. Então, o que você vai fazer? Vai colocar o tema lá na internet e buscar artigos de revistas renomadas, jornais também, em que você leia o desenvolvimento do texto de um jornalista, de um escritor, e você vai ter um caderninho para anotar esses argumentos. Argumentos com os quais você se identificou, que você acha que conseguiria falar sobre aquele assunto. Aqueles que você se sente à vontade, que você gostou, porque provavelmente você vai ter facilidade para falar sobre esses argumentos. Aí sim você vai construir uma redação com um texto mais robusto, um texto mais interessante para o examinador. Você tem que se preocupar o quê? Primeiro, com a parte estrutural, que é o quê? A sua ortografia. Você sabe escrever direitinho, não tem problemas ortográficos, não tem problema com pontuação nem acentuação, porque basicamente esse é o problema dos alunos. Os 2 principais problemas são o quê? Pontuação e acentuação, tá? Segundo é a questão ortográfica, né? Observar se você tem problemas em troca de letras, se sabe fazer as concordâncias corretas, a parte de regência verbal, reconhecer qual é a preposição adequada ao seu verbo. Então, eu estou falando da parte da estrutura. Aí falou aqui o colega, o Dayan, fez uma pergunta interessante sobre o que eu estou falando, né? Sobre se pode a letra de forma. Sim, pode a letra de forma, contanto que você se lembre de aumentar a letra maiúscula, a que inicia a frase ou de nomes próprios. Tem que haver uma diferença de tamanho
da letra maiúscula para as outras todas minúsculas. Então, só o cuidado com esse padrão. Buscar argumentos de qualidade, fazendo boas pesquisas. Vou dar uma olhadinha que eu abri o edital aqui para falar com vocês sobre essa parte discursiva para PM Bahia. Só que eu peguei do ano de 2018, tá, gente? Eu não estou com o edital atual, não. Mas sempre uma base para tudo. Então, aqui tem a correção formal e a correção de conteúdo. Nesse edital, dá como pontuação 60 pontos para a correção formal. Veja, para esse concurso PM Bahia 2018, foi muito importante a parte de estrutura, que seria ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe é o que eu falei, concordância, regência, pontuação e elementos de coesão. Para a correção do conteúdo, que seria a sua ideia, envolveria 40 pontos apenas. Desenvolvimento do tema, tipologia textual, que é redação dissertativa argumentativa. Fácil. Coerência textual, quer dizer, o que é coerência? Basicamente, ter introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias. Seleção de argumentos, que eu acabei de dar dica para vocês. Aprendam a estudar fazendo seleção de argumentos, tá? Construção da argumentação. As duas estão relacionadas. Essa construção da argumentação é como você estabelece a relação do parágrafo de introdução com os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Se a pessoa fez de uma maneira correta, usou ótimos argumentos, e então ela vai conseguir a nota máxima, vai ser bem simples. Para finalizar, você tem que fazer o quê? Você tem que pensar que a redação dissertativa argumentativa é uma redação para problematização. Tem que lembrar dessa palavra, problema. Um tema tem um problema. Você identifica o problema e fala sobre aquele problema. Você vai ter argumentos para comprovar a existência do problema. E você vai ter soluções para aquele problema. Aí sim você está fazendo o quê? Uma redação dissertativo argumentativa. Lembrem-se sempre disso, a redação é problematizada. Se você começar a dar impressões sobre a redação, dar opiniões sobre a redação, você está fazendo um artigo de opinião. Você não está fazendo uma redação dissertativo argumentativa. Fica essa dica final aqui para vocês. Gente, eu falei a beça, fiz uma digressão aqui sobre tudo. Espero que tenham aprendido bastante. Aqui falou assim, ó, como você recomenda um iniciante para exercitar a redação para concurso? Eu comecei falando sobre isso. Todos os dias escrever pelo menos 10 linhas sobre qualquer tema. Claro que eu vou falar para você pegar os temas da minha página, né? Aqui no Instagram eu coloco temas de redação. Eu tenho um Instagram só com temas de redação, que o Instagram é @redação com professora Ana Rita. É o mesmo nome do meu Facebook, que é @redação com professora Ana Rita. Mas lá o Facebook é exatamente igual ao Instagram, tá? É gramática, redação, informativos, tudo junto, tudo misturado. Só que no Instagram é que tem a minha página Redação com professora Ana Rita, que são só temas de redação. Você vai ter muitos temas, vai ter uma coluna com citações e outra coluna com dicas para fazer a sua redação. E no meu site, o site é www.literatura.com/temas de redações, plural, tá? Temas de redações. Lá só tem temas de redações. Tem 30 temas para você treinar com textos motivadores. Muito, muito, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui prestigiando a minha live. Um beijo grande a todos, ótimo sábado e domingo, tá? Vamos curtir, vamos descansar e vamos estudar também para alcançar nossos objetivos.